Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 7 de agosto, quando a Igreja celebra a memória facultativa de São Sisto II, Papa e seus companheiros mártires. Então queremos contar de um modo muito especial no dia de hoje com a intercessão de São Sisto II e seus companheiros sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 7 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 13 a 21. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho
sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho que nós acabamos de ouvir tem duas dimensões muito importantes. A primeira é que ele mostra a realização das promessas do Antigo Testamento que se dão em Jesus. A segunda é que este evangelho mesmo é uma profecia daquilo que nos aguarda na eternidade. Bom, em primeiro lugar, é um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz que quando vir o Messias, então os doentes serão curados, os mudos falarão, os aleijados caminharão, haverá pão para todos, haverá alimento para os famintos. E Jesus realiza isso e ensina como a sua igreja, como os seus discípulos devem se comportar para que essa profecia se cumpra sempre com a presença do próprio Senhor. O evangelho começa dizendo que Jesus curou ali os doentes, estava cheio de compaixão por aquela multidão e já à tarde realizou aquela graça da multiplicação, partilha dos pães. Esta é a realização das promessas do Antigo Testamento. E é muito curioso, sobretudo, quando se menciona ali Jesus que toma aqueles 5 pães e 2 peixes, eleva para o céu, reza e depois entrega aos seus discípulos para que distribuam a todos. É muito significativa essa palavra, porque é a maneira que Jesus encontra de fazer com que essa profecia continue sendo realizada. Essa promessa do Antigo Testamento continue perene através da sua igreja. Veja, não foi Jesus que pegou os pães e foi distribuir à multidão. Jesus realiza a graça, Jesus dá o milagre, Jesus entrega os pães para que os seus discípulos distribuam. Ou seja, é a missão do discípulo e da discípula fazer com que as promessas do Antigo Testamento continuem sendo realizadas no nosso tempo, porque Jesus está entre nós e é Ele quem realiza a graça e coloca nas mãos dos seus discípulos e discípulas de todas as épocas o compromisso de fazer chegar aos necessitados o pão de cada dia, de fazer chegar aos necessitados também a sua palavra, que cura, que ilumina, que fortalece, que encoraja, que tranquiliza, a sua palavra que dá vida. Então, é a realização das promessas do Antigo Testamento, mas é também profecia. Esse evangelho da multiplicação, partilha dos pães, é uma profecia daquele banquete que aguarda a cada um daqueles que se coloca no caminho do reino, que se põe a caminhar, vivendo o reino agora no desejo de abraçar esse reino na eternidade de modo pleno. O banquete da fartura eterna na eternidade de Deus. O pão que alimenta para a eternidade, que de algum modo já se cumpre na Eucaristia, mas de modo pleno e acabado no banquete celeste, quando terminar aqui a nossa peregrinação e entrarmos na vida de Deus. Que Jesus nos ajude então a acolher essa palavra, a viver essa palavra, a compreender essa dupla dimensão deste texto evangélico, a sermos nós também protagonistas no anúncio da palavra e na partilha do pão, tendo Jesus conosco,
Ele que realiza o milagre. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e São Sisto II e seus companheiros mártires rezem por nós. Amém. E o céu